Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a AIDS. Houve alguns avanços, nos últimos tempos em tratamento de AIDS e a gente precisa trazer essas novidades aqui para os nossos ouvintes da Rádio Aranãs. Então, desde os primeiros casos, foram registrados em 1980, 79, 80. Desde lá, mais de 40 milhões de pessoas morreram de causas relacionadas à AIDS. E da fase mais avançada da infecção que o vírus provoca, a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS, com suas complicações, pneumonias, secundárias, etc. Só no ano passado, 450 mil pessoas morreram e 1,5 milhão contraíram o vírus, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde. Essa mesma organização estima que 38,4 milhões vivem hoje com HIV, sendo mais de 2/3 na África. A agência estima que 38,4 milhões, como eu falei, são aidéticos no mundo inteiro e mais na África, graças ao diagnóstico precoce e o acesso cada vez mais amplo a medicamentos. O HIV se tornou um problema crônico de saúde tratável em muitas partes do mundo. Então nós sabemos que hoje a AIDS não é uma doença mortal. Quer dizer, existe tratamento, a pessoa pode conviver com a AIDS e até, quem sabe, até ficar livre dessa doença algum dia. O HIV ataca o sistema imunológico, já falei isso aqui algumas vezes, destrói o sistema de defesa da pessoa, enfraquece as defesas contra muitas infecções e certos tipos de câncer, que as pessoas com o sistema imunológico mais forte podem combater. O sarcoma de Kaposi, as pneumonias por germes que normalmente não causam pneumonia, de repente causam no aidético. Isso pode ser combatido com a terapia chamada antiviral, antirretroviral. Na verdade, desde 2016, a Organização Mundial de Saúde recomenda esse tratamento contínuo de terapia antiviral, antirretroviral. O Brasil já faz isso, muitos países fazem, os países mais pobres têm dificuldade, e às vezes o remédio é caro, Então todos os portadores de AIDS têm que receber esse remédio, Incluindo aí criança, adolescente, gestantes, todos. Independente de seu quadro clínico, que apresente. Então a criança tem pessoas graves com AIDS, tomam, tem pessoas menos graves também tomam. O fato é que começou a tomar, tem que tomar a vida inteira. Infelizmente não temos cura definitiva para a AIDS. Com o resultado, no ano passado havia 28,7 milhões de pessoas infectadas por HIV no mundo em tratamento. Essa combinação de medicamentos não cura a infecção, como eu falei, mas inibe a replicação do vírus no organismo e permite o sistema imunológico se fortaleça e fique controlada a doença. Além disso, o que aprendemos nos últimos anos é que o tratamento eficaz reduz o risco de transmissão em 100%. Quer dizer, quem estiver tratando de AIDS com carga baixa não vai transmitir para ninguém, carga viral baixa. Hoje o tratamento consiste em um comprimido por dia e não causa maiores complicações. Mas segue havendo inovações nessa área em busca de tratamentos de longa duração. Tratamentos que não precisa tomar todo dia, como eu vou falar aqui daqui a pouco. No ano passado, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, aprovou o primeiro tratamento de ação prolongada, uma injeção bimestral composta de 2 remédios. Quer dizer, a pessoa toma uma injeção e vai tomar daí 2 meses. E tem o mesmo resultado dos comprimidos diários. Veja bem que inovação extraordinária para o aidético, Também estão sendo feitas pesquisas sobre tratamentos alternativos para pacientes com resistência aos retrovirais, aos antirretrovirais. No tratamento, grandes avanços foram feitos, mas a verdadeira revolução veio do lado da prevenção. Então, se a pessoa tem contato, um médico no hospital, às vezes está operando um aidético, se perfura o dedo, Então, toma-se o comprimido diariamente, faz essa terapia preventiva e reduz em mais de 90% a chance de contrair o vírus da AIDS. Por exemplo, se tiver um sexo suspeito ali,
foi com aidético, etc., um sexo um pouco suspeito, então toma aquele remédio e a chance de contrair AIDS, mesmo com aquela pessoa, é lógico que a pessoa sadia contrair, ter sexo com aidético que esteja transmitindo é um risco grande, né? Mas se a pessoa está com essa suspeita de estar transmitido, então a pessoa toma o antirretroviral, fica protegido. Por exemplo, também aqueles que se perfuram com agulhas contaminadas, não esterilizadas, agulhas compartilhadas talvez em drogas, né? Isso aí também tem a chance de tomar esse comprimido e se prevenir, né, em 70% dos casos, para não adquirir a doença. Apesar de 40 anos, né, de pesquisa, ainda não há uma vacina contra HIV. Infelizmente não há vacina. Os esforços mais recentes, para desenvolver essa vacina, incluem ensaio clínico de 3 vacinas que estão experimentais, baseadas na tecnologia de RNA mensageiro sintético. Essa mesma tecnologia que foi usada para o controle da Covid. Também estão sendo pesquisadas, são 3 estudos, pesquisas que estão sendo feitas para ver se faz uma vacina usando esse mecanismo novo de fazer vacina, que é o RNA mensageiro. No momento, ainda não temos vacina e tão poucos têm a cura, entendeu? A gente tem que ter esperança. Nos casos conhecidos de pacientes que acreditam se conseguiram se curar, ou pelo menos estão livres do vírus, há meses. Então, nós conhecemos casos, recentemente, né? Alguns casos de 5 pacientes que se curaram da AIDS. E vou explicar como que isso aconteceu. Esses casos são resultado de tratamentos novos experimentais que não são fáceis de aplicar a todos os pacientes. Vou explicar como. Em 2007, aconteceu o primeiro relato de uma pessoa curada de AIDS através de um transplante de medula óssea proveniente de doador com uma rara mutação, que torna as células resistentes ao vírus. Então existe cerca de 1% da população mundial que é resistente ao vírus da AIDS, né? E aí, lógico que você tem que achar um paciente com AIDS, com leucemia e um doador que seja resistente à AIDS. Isso é uma combinação difícil. Mas esse caso, por exemplo, de 2007, foi um caso assim. Fizeram o transplante de medula óssea, o doador era resistente à AIDS, o que ocorre em 1% só da população, pouco menos de 1% da população mundial, e quando fez esse transplante de medula, o paciente ficou curado da AIDS, né? E mais 4 pessoas de lá para cá também ficaram curadas com esse mesmo procedimento. Todos os casos ocorreram em pacientes tratados de leucemia mieloide aguda, uma doença muito agressiva, que precisa fazer o transplante de medula e para a qual está indicado o transplante e não tem outra solução. O sucesso depende da troca das células tumorais por outras células com a mutação que impede a proliferação do vírus no organismo. Aquela mutação rara que eu expliquei aqui, que apenas 1% da população mundial tem de resistência ao vírus da AIDS. Não é possível ainda a oferta em larga escala desse método. Lógico, essa mutação é muito rara, é menos de 1% da população mundial, se achar uma pessoa que resiste à AIDS, né? E há a necessidade do paciente estar com leucemia, que você vai arriscar a vida do paciente. O transplante de medula arrisca. O paciente com leucemia submetido ao transplante de medula tem um risco de morte de quase 50%. Então você não vai impor isso para todo mundo. Então não faz sentido você fazer um transplante de medula para salvar uma pessoa de AIDS, quando na verdade ele tem 50% de chance de morrer daquele transplante. Então tem que manter o medicamento, não é isso? Mas ocorreram essas curas dessa forma que eu falei. Bom, por isso, novas drogas estão sendo estudadas. Como não tem aí, o transplante é uma via que ainda não pode ser generalizado, o transplante de medula, né? Não tem condição de fazer isso com todo mundo, e então eles estão descobrindo novos remédios. Em dezembro, agora passado, o FDA dos Estados Unidos aprovou uma droga nova, o lenacapavir, que é uma droga bastante promissora para controle de aidéticos que são resistentes a esses coquetéis tradicionais. Hoje estão sendo usados fármacos injetáveis para combater, como o carbotegravir ou o rilpivirine, que a cada 2 meses, que tem o mesmo resultado de coquetéis. Então existem cada vez drogas novas que estão sendo lançadas e que estão assim, que realmente estão dando muita esperança para controlar a AIDS daquelas pessoas resistentes, né, que o coquetel ainda pode não estar fazendo um bom efeito. Então,
Sobre o avanço da AIDS, era isso. Temos esperança, existe estudo de vacinas, ainda não temos vacina, não temos cura, mas temos remédios cada vez mais eficientes. Sobre a AIDS, era isso que eu queria falar com vocês na tarde de hoje. Boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.